Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro do Humberto Ferreira, que se intitula Vencendo as Imperfeições. Abrindo aqui ao acaso, caiu o título aqui, Adversários. Vamos ver o que ele vai nos informar, nos orientar, como é que nós devemos proceder diante dos eventuais adversários. Adversários gratuitos, muitas vezes, né? Ele começa nos dizendo, umas das dificuldades que enfrentamos na face da terra são os adversários. Praticamente, não há quem não os tenha, e até Jesus não ficou livre deles. O que não dizer de nós, espíritos endividados? Ora, se Jesus, que não teve pecado, enfrentou o adversário antes de chegar, imagina a gente, não é? Que cometemos pecado até hoje. Aí ele continua, encontramos-los entre os homens e entre espíritos. Está vendo? Alguns originam-se de erros nossos desta e de outras existências. Outros porque não se simpatizam conosco, por estarmos trabalhando na seara do bem, ou por parecermos mais felizes do que eles. Então, de todo jeito, a gente acha, só o fato de a gente estar trabalhando no bem, isso aí deixam eles irados, e eles vão nos perseguir, até a gente reconsiderar e parar de trabalhar no bem. Muito bem. Eles fazem de tudo para atrapalhar a nossa vida, para atrapalhar as nossas atividades. Olha só. Então eles atrapalham a nossa vida profissional, muitas vezes a gente nem sabe, emocional, psicológica, jogam os parentes contra a gente e se utilizam até dos nossos filhos para nos desequilibrar. A perseguição é uma perseguição implacável e na terra isto é comum. É por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Olha o que Jesus falou, orai e vigiai, a parte principal vem agora, para não cair em tentação. Aí ele continua, por isso que ele fala aqui, ó, eles fazem de tudo para atrapalhar a nossa vida, as nossas atividades. Os inimigos do cristianismo ou do espiritismo usam de todos os meios possíveis para impedir-nos a evolução espiritual. Eles não querem que a gente evolua espiritualmente. Censuram-nos e estimulam quem possa criticar-nos, tentando levar-nos ao desânimo. A meta deles é levar a gente ao desânimo. Né? Então, muitas vezes para nos atingir, eles atuam nos vulneráveis. Então, quem são os vulneráveis? Nossa família, trabalho, em qualquer lugar. Sobre o assunto, alerta-nos o sábio instrutor Emmanuel. Emmanuel nos diz, raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Tá vendo? Olha só o que Emmanuel está falando. Raios anestesiantes são desfechados contra nós, sobre o ânimo, sobre o nosso ânimo, né? Por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Tá vendo só? Então, por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Então, o nosso Evangelho, ele é o Salvador. Porque o nosso Evangelho, pessoal, o Evangelho é a Boa Nova. Quem mandou a Boa Nova foi Deus. Jesus veio nos trazer a Boa Nova, que é o Evangelho. Não é? Então, eles querem destruir o Evangelho. Por isso que até no nosso meio espírita, eles queriam tirar o Evangelho. Né? Tem um intelectual de uma federação que ele chegou ao ponto de falar assim, Kardec só cometeu uma falha, foi ter inserido o Evangelho na obra de Kardec. Olha só, uma pessoa, um intelectual, que está querendo elitizar a doutrina, chegar ao ponto de falar um negócio desse, é porque fica evidenciado claramente que essa pessoa está sendo influenciada pelos espíritos contrários. Essa que é a grande verdade.
porque é exatamente o contrário. Se existissem as obras de Kardec sem o Evangelho, ficaria uma coisa automática, fria, sem calor humano, né? Robotizada. Seria como a gente desenhar um corpo sem coração. Eu vou repetir essa parte, eu vou repetir o que Emmanuel falou, para a nossa reflexão. Emmanuel falou: raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Isso está, não é? Isso está no livro Fonte Viva, capítulo 94. Se você quiser confirmar, é só pegar o livro. Ele continua: muitas vezes obtém êxito dependendo da nossa receptividade às suas influências. Todavia, se formos perseverantes, nada conseguirão. Como costumam agir com sinceridade, falando o que pensam de nós, apontando os nossos defeitos e fazendo falsos elogios, não é? Apenas quando tem o propósito de enganar-nos, podemos aproveitar as suas ações para realizar o autoconhecimento, exercitar as virtudes e avaliar a nossa evolução espiritual. E ele continua: se quisermos ficar livres de sua influência, sobretudo se são desencarnados, somos obrigados a fazer grandes esforços pela nossa melhoria interior. Como instrui Allan Kardec, 2 pontos. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que este último, do que eles. Né? É pela superioridade moral, é pela nossa superioridade moral, que os bons espíritos exercem a ascendência sobre os inferiores. Da mesma maneira, é pela superioridade moral que alguns homens demonstraram ter domínio sobre eles. Jesus recomenda-nos buscar a reconciliação com eles. Quando fores ao teu adversário, ao magistrado, esforça-te para te livrar destes adversários no caminho. A maneira ideal para nos livrarmos dele é através da reconciliação. Para isso é indispensável não desrevidar, não é? Os insultos, orar por eles e envolvê-los em vibrações de paz. Agora a parte mais importante, preste atenção, pessoal. Os adversários desencarnados que todos nós temos, sem exceção, na face da Terra, procuram atingir os encarnados através da sugestão de pensamentos negativos e dos fluidos de baixo padrão. Sempre que tem oportunidade, eles tentam ofender os trabalhadores do bem ou induzir algum vigilante a agir por eles. Olha só o que eles fazem, é um complô, uma quadrilha que tentam sempre nos tirar do foco e da estrada e do caminho que nos leva e conduz ao nosso Senhor Jesus. Eles odeiam quem trabalha no bem, eles odeiam aquelas pessoas que lutam através de tanto sacrifício e sofrimento para realizar a sua transformação moral. Eles não querem isso e tentam de todas as formas e meios nos tirar desse foco. E para terminar ele fala: como nem todos desistem dos seus objetivos de infligir sofrimento ao homem, a maneira mais eficaz que este pode mobilizar a seu favor para ficar livre da má influência consiste na proteção espiritual, como resposta às orações sinceras e no desenvolvimento das próprias defesas que resultam da transformação moral. Equilíbrio, paz e serenidade. Para isso são indispensáveis leitura edificante, oração de forma contínua, evangelho no lar, prática do bem e o cultivo de bons sentimentos e pensamentos elevados. Ficou aí, pessoal, essa sugestão, não é? Eu abri aqui o livro ao acaso e caiu esse ensinamento para nós outros, não é? Então é importante que façamos uma reflexão sobre a necessidade imprescindível de nos precavermos quanto às más influências. Se nós estamos nos sentindo desanimado, sonolento, bocejando, sem vontade para nada,
com absoluta certeza nós estamos sofrendo uma influência de ordem espiritual. É importante tomar uma providência. E acabamos de falar, inclusive aqui Emanuel passou receita. E não foi à toa que Jesus, já sabendo que a gente ia passar por isso, por essas investidas implacáveis, Jesus falou, orai e vigiai para não cair em tentação. Então a pergunta é, você está fazendo evangelho no lar toda semana? Você está orando com fervor à noite quando vai dormir ao ponto da lágrima descer? Você tem algum desafeto? Alguma pessoa que não gosta de você? Está orando para ela? Você tem atividade no bem de forma contínua? Não pode ser eventual, mas de forma contínua? Se tiver, já está se utilizando de um trabalho de armas capacitadas para afastar essas investidas contrárias ao amor de Deus. Fica aí para a nossa reflexão, que Jesus nos abençoe a todos.